Olá, boa noite. Hoje falarei então sobre ego, essência e personalidade. É um tema que considero muito importante para todo estudante de gnosticismo samaeliano, que é uma doutrina difundida por Samael Aun Weor, fundador do movimento gnóstico cristão universal, que tem o objetivo de melhorar o gênero humano no sentido mais completo da palavra, tornar-nos humano no sentido completo da palavra e também de realizar-nos a fundo, ou seja, ensinar o autoconhecimento para que consigamos a autorrealização íntima, profunda do ser, da alma, da consciência, do divino que habita em nosso interior. O ego, a palavra ego, é uma palavra que foi inventada, foi criada por Freud, pelo psicanalista Freud, e que foi aproveitada então e acrescentada no mundo esotérico para designar um conjunto de fatores mentais que possuímos. Fatores esses que nos caracterizam como indivíduos. Esses fatores, dentro da doutrina gnóstica, também são chamados de eus psicológicos. Eus no sentido plural, não no sentido singular. É como se o ego, que seria o conjunto desses fatores mentais que possuímos, fosse dividido em milhares de eus, milhares de desejos, de sentimentos e de vontades diferentes. Então, o ego, pluralizado como define Samael, nós possuímos um conjunto de eus pluralizados que se constituem a totalidade do nosso ego, que também é chamado de defeitos ou de agregados psíquicos, agregados porque é algo que foi se agregando à essência humana. Que no princípio da criação da raça humana, ou da alma, ou da consciência, não existia. Então, afirma Samael que no budismo profundo, chama-se esses eus, defeitos e egos, ou ego, de agregados psíquicos. Se agregou à essência. Então, o ego é definido pelos desejos negativos ou positivos que possuímos, mas que adormecem, que limitam e que entorpecem a essência que é o que nós temos de divino no nosso interior, nossa constituição anímica, psíquica
e de ser. Podemos então imaginar tudo aquilo que a gente não gosta em nós e em nossos semelhantes, para definirmos como eus, como ego. A ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, a preguiça, a gula, o orgulho, a, a maledicência, os ciúmes e todos os seus derivados. Inclusive na literatura cristã e judaica, esses defeitos humanos têm um nome definido de pecados capitais, ou 7 pecados capitais, e seus derivados, né? Então, tudo isso que todos nós possuímos, alguns se manifestando mais em determinadas pessoas, outros se manifestando mais em outras pessoas e assim por diante. Eu quero dizer o seguinte, que todas as pessoas possuem o eu psicológico da raiva, por exemplo. Mas em uns, esse eu psicológico, esse defeito, se manifesta com mais força ou com mais sutileza. Depende da educação que essa pessoa recebeu, ou depende o quão esse ego está forte em sua psique, em seu interior. Então esse é o ego para um gnóstico. E nós ensinaremos em vídeos futuros a maneira de destruir, desintegrar esses defeitos para que se manifeste em nós as virtudes que são da essência. Então, a essência, que é aquilo que nos constitui como seres derivados de Deus, ou do absoluto, ou do arquiteto do universo. Cada religião, cada instituição religiosa define o Criador do universo com um nome diferente, ou define o que nós temos interiormente como Deus e como algo divino. Mas a essência que é derivada desse divino é, para nós gnósticos, uma partícula de Deus que habita em nosso interior e que cumpre a função de perceber e de registrar os eventos da vida externa e da vida interna de nós. Porque a gente tem que entender que nós vivemos em dois mundos. O mundo externo, ao qual a gente se relaciona com nossos semelhantes, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, colegas, amigos, etc. E o mundo interno,
que constitui-se então dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sonhos, manifestações do nosso ego e os psicológicos, defeitos e também da essência. Então, a essência é o divino em nós. E ela vai registrar, ela vai perceber e registrar tudo o que ocorre externa e internamente durante a nossa vida. E talvez as nossas vidas, pois a doutrina gnóstica ela defende a teoria das vidas sucessivas, das várias encarnações ou reencarnações, conforme usando um termo utilizado muito pelo espiritismo. O que é ensinado para nós gnósticos por Samael é que, infelizmente, devido aos erros humanos cometidos ao longo da história, a nossa essência que no início era inocente e talvez constituísse de 100%, com o nascimento e o desenvolvimento do ego ou dos defeitos, foi diminuindo. A sua atuação. Ao ponto de que hoje considera-se, dentro dos estudos gnósticos, que 97% da nossa essência está aprisionada, engarrafada, bitolada dentro dos egos, aprisionada pelos egos, pelos defeitos. Ou seja, 97% do que nós possuímos em nossa psique, em nossa mente, em nosso interior, é constituído de egos, de agregados psíquicos, de defeitos, de algo que nos faz errar constantemente e nos faz sofrer cada vez mais. Apenas 3% de essência, que é o divino dentro de nós, está livre. E o objetivo do ensinamento gnóstico deixado por Samael é ensinar-nos a despertar essa essência, a torná-la consciência, também de eliminar o ego, para que possamos aumentar cada vez mais a nossa essência, de 3 para 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao máximo de 100% de essência livre, convertido em consciência, em consciência desperta. Porque também não nos adianta ter essência livre
mas ela ser inocente. Ela tem que despertar, autoconhecer-se. Pois, devido à falta de autoconhecer-se, devido à essência não conhecer a si mesmo, devido à essência não conhecer a si mesma, é que ela criou os eus psicológicos, os defeitos que constituem-se o ego. Agora, quando conseguirmos desintegrar o ego, destruir por completo esses defeitos de nosso interior, esse ego maligno, tenebroso, que nos faz errar constantemente com nós e no convívio com os nossos semelhantes e a própria natureza, transformaremos também essa essência inocente em consciência. Quando a essência se autoconhece, quando ela desperta de verdade, ela converte-se de essência para consciência. Aí as possibilidades dessa essência voltar a adormecer, a errar, a criar egos dentro de si mesma é mais difícil. Muito mais difícil. Então, esses termos, ego, defeitos, agregados psíquicos, demoníacos, a essência, consciência, que é a essência desperta, são termos intelectuais para entendermos de forma intelectual como funciona a nossa mente, o nosso mundo interno, em relação ao mundo externo, para que possamos pôr certas práticas em ação e entendermos, compreendermos esse assunto. Primeiro a gente aprende de forma intelectual, depois compreende de forma prática. Outra coisa, a essência e o ego que possuímos, para que possa manifestar-se no plano físico, ela necessita de uma personalidade, de uma persona, de um corpo físico e de uma energia magnética mental que se cria através das experiências adquiridas do nascimento até os 7 anos e se fortalece cada vez mais dos 7 anos em diante. Esse foi um número determinado pelo mestre Samael, pelo fundador da Gnosis moderna, né? A Gnosis fundada de 1950 para cá. Dizendo então que a gente cria uma personalidade, uma persona, do 0 ao 7, e do 7 em diante a gente só alimenta, robustece essa energia chamada personalidade. E que para a essência e o ego manifestar-se no mundo físico, ela necessita dessa personalidade.
Então, a personalidade é uma energia criada no mundo físico e etérico e mental, né? Também engloba a mente e os sentimentos. Então, essa personalidade é afirmado que é um corpo energético que perspassa o corpo físico e cumpre essa função de permitir a manifestação da essência e dos nossos egos. Então, essa personalidade ela pode ser moldada através dos exemplos dos nossos pais e das pessoas que nos cercam desde então. Então, se tivermos a sorte de termos pais que nos proporcionem um lar mais ou menos organizado, onde recebemos carinho, atenção, afeto, onde somos cobrados quando erramos, quando nos castigam e nos premiam conforme precisamos, onde aprendemos as regras para vivermos bem em sociedade, a moral social vigente. Essa personalidade nos favorecerá para que aprendamos a não deixar os defeitos internos dos egos se manifestarem e nos prejudicarem de forma muito grande. Então é importante termos pais, avós e pessoas que nos deem bons exemplos quando crianças. Para que a personalidade tenha, então, cria uma barreira moral forte para que o ego não tome conta e faça maldades gigantes, enormes, prejudicando as pessoas e a nós mesmos. Porém, a personalidade, sendo o veículo de manifestação do ego e da essência, é um instrumento mecânico, não é um instrumento consciente. Então, ela serve até um determinado ponto. Dali em diante, a única maneira de melhorarmos é trabalhar na eliminação dos defeitos e no despertar da essência. Então é muito importante termos uma personalidade bem fortalecida com as morais vigentes
com as morais sociais, para vivermos bem em sociedade e não cometermos erros muito grandes. Mas a personalidade por si só não é o suficiente. Ela é uma fração muito pequena. Nós precisamos olhar para cima. A personalidade, na maioria das vezes, com a moral bem reforçada, nos ensina a olhar apenas no horizontal, nas coisas externas. Nos ensina apenas a sermos bons cidadãos, a sermos bons cidadãos. Mas isso só não basta. Precisamos aprender a olhar para cima, ou melhor ainda, olharmos para dentro. Porque a essência, que é Deus em nosso interior, precisa ser desenvolvida. Porque Deus habita em nós e em todos os seres humanos no mundo. Porém, Deus ainda não se conhece. Deus habitando no interior do ser humano comum ainda não se conhece. Ele só se conhecerá de verdade a partir do momento que despertar. Ok? Exemplos que nos ajudam a compreender melhor essa questão do ego, dos egos, dos eus psicológicos e da essência, estão nas religiões e nas fábulas, alegorias, enfim. Lembro-me da lâmpada da história de Aladim e sua lâmpada mágica, onde ao esfregar a lâmpada brotaria, sairia, se libertaria de dentro da lâmpada um gênio, né? Essa é uma das alegorias que podemos considerá-la como a lâmpada sendo o ego e a essência, o divino, sendo o gênio, o Aladim que mora dentro da lâmpada. Então, ao polirmos essa lâmpada, brota um gênio, a essência, brota o divino. Então podemos considerar que nós possuímos milhares de lâmpadas precisando ser esfregadas. A lâmpada da ira tem que ser esfregada, ou talvez quebrada de vez. A lâmpada do orgulho tem que ser quebrada, destruída. A lâmpada da maledicência, da luxúria, enfim, qualquer defeito que possamos imaginar. Os 7 pecados capitais que eu já falei antes representam esses egos, esses defeitos, esses 97% de defeitos que possuímos. E era isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos por hora, intelectualmente, o significado desses termos ego, essência e personalidade, que serão muito recorrentes
na doutrina gnóstica, nos livros de Samael Aun Weor, nas conferências, nas videoaulas, pois isso é fundamental para entendermos todo o trabalho de 3 fatores de revolução da consciência ensinado por Samael. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.